Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje nós vamos conversar com o clínico geral Dr. Daniel Lustosa, que também é coordenador do PS particular e dos convênios da Santa Casa, sobre a importância da classificação de risco. Nós vamos entender como é que funciona a classificação de risco quando as pessoas procuram o atendimento no PS e também toda a estrutura oferecida no atendimento às pessoas que procuram atendimento no PS, tanto particular e de convênios da Santa Casa. Doutor Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é um prazer estar aqui com você de novo. A gente ultimamente vem reconhecendo a importância de um bom atendimento e de um pronto atendimento no pronto-socorro. Explica pra gente como é que é a classificação das pessoas, ou seja, num passado não tão distante, as pessoas iam cada um com o seu problema à procura de um atendimento no pronto-socorro, que é a porta de entrada do hospital, e ali ficavam esperando ser atendidas, não havia nenhuma regra, não havia nenhum tipo de prioridade para o atendimento dessas pessoas. E lógico, todo mundo sabe, todo caso é grave. Cabe às pessoas que trabalham no PS administrar e saber quem deve ser atendido primeiro. Explica por que hoje o PS da Santa Casa usa o procedimento, o protocolo de Manchester, que é um protocolo por cores e que essas cores é que vão determinar a prioridade no atendimento das pessoas. O pronto-socorro, ele, no mundo inteiro, ele é a porta de entrada do serviço de saúde, pelas mais variadas situações, né, que as pessoas vão procurar, aquele paciente doente vai procurar uma assistência médica por diversas razões, né? E toda queixa, todo sintoma, né, eles são sintomas subjetivos, então é aquela coisa, às vezes tem aquele paciente no pronto-socorro que está lá quietinho sofrendo com a sua dor, tem aquele paciente que está lá gritando lá por conta da sua dor, então isso tudo a dor, por exemplo, é um sintoma que é subjetivo, né? Então, cada um reage de uma forma à sua dor. Então, o protocolo de Manchester ele veio na última década, na década de 90, no meados de 97, na cidade de Manchester, né, que ele foi implementado pela primeira vez, justamente para você identificar dentro daquele serviço quais são aqueles pacientes que correm mais risco de vida, né, naquele momento, né? Então, qual é aquele paciente que está numa urgência ou numa emergência médica. No mundo inteiro, os pronto-socorros eles vão ser procurados pelas pessoas e são normalmente serviços que são cheios, que são, não vou dizer superlotados, mas que tem uma procura grande. Né? São agitados, né, por natureza, porque pessoas, por N motivos, vão procurar assistência lá. Sim, né? A doença ela gera no ser humano uma resposta de procurar auxílio, né? Então, como eu falei, tem pessoas que sabem reagir bem àquilo, tem pessoas que não sabem reagir, tem pessoas que às vezes não procuram, mesmo estando numa situação grave, às vezes protelam ir para o pronto-socorro, às vezes... Enfim. Então, a importância disso é justamente você identificar esse doente. E o protocolo de Manchester, ele vai justamente se basear não só nos sinais e sintomas, nos sintomas do paciente, mas também nos sinais vitais. Então, ele vai medir a sua pressão, vai ver sua frequência cardíaca, sua saturação de oxigênio, sua frequência respiratória. E, a partir disso, né, dessa série de sinais, identificar quais são esses doentes, né? Tecnicamente, com critérios técnicos para se avaliar. Sim, porque aí dentro dessas doenças você vai conseguir identificar qual aquele paciente está com uma frequência cardíaca mais baixa, aquela pressão que está mais alta, a pressão está mais baixa, qual aquele paciente que está com falta de ar, efetivamente, né? A gente vê no Covid, por exemplo, né? Tem pacientes que tinham saturações de oxigênio baixas,
e está ali respirando bem. Ou o inverso, né? O Covid, em alguns pacientes, estimulavam um aumento da frequência respiratória e a saturação dele estava boa. Então, objetivamente, você consegue, a partir do protocolo, você consegue identificar esse paciente, né? E aí o protocolo de Manchester vai classificá-lo em cor azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né? O paciente azul é aquele paciente que vai, às vezes, no pronto-socorro para... eu quero renovar uma receita. Então, esse paciente, ele também tem que entender que a vez dele tem que ser atendida a alguma pessoa que necessite, né, de um atendimento mais rápido. A ficha verde é aquele doente que tem realmente um problema de saúde, mas que ele pode aguardar um atendimento. Então, normalmente, os protocolos de algumas instituições variam, às vezes até 2 horas de atendimento, até 4 horas de atendimento. Então eles têm também dentro desse regramento um tempo. Sim, tem um de atendimento. A pessoa não vai ficar ali eternamente. Então, por exemplo, aí a ficha amarela, né, que já é uma situação de uma urgência. Então, o paciente ele tem que ser atendido em até 1 hora. A ficha laranja, 10 minutos. Ficha vermelha, ele tem que ser atendido imediatamente. Porque está num risco de morte. Então, a urgência é aquela situação que o paciente tem potencial risco de vida. Então, que é essa situação da ficha laranja. Então, o paciente ele não tem um risco iminente, mas se a gente não intervir de forma rápida, ele corre risco de vida. A emergência não, é aquele paciente que já tem um risco iminente de vida. Então, se a gente não intervir, pode vir a falecer. Existe uma diferença, então, entre urgência e emergência. Sim, é basicamente isso. A urgência, ela... A urgência seria que cor no protocolo de Manchester? A urgência seria o amarelo ou a laranja, dependendo dos sinais vitais do paciente, então o estado de consciência, enfim. E a emergência é a vermelha. É aquele paciente que quando chega no pronto-socorro, ele chega de ambulância, ou se ele chegar pela porta, ele vai direto para a sala de emergência. E se ele chegar pela porta, ele chega num estado realmente muito fragilizado, né? Sim. O nosso PS ele já conta com uma espécie de uma pré-triagem já desde a porta, né? Quando você vai tirar a ficha, né, de atendimento, a senha, você já passa ali, já tem um técnico de enfermagem, já que olhando. E já vai fazer a entrevista. Já olha, já sabe, pergunta qual é a queixa daquele doente, aí ele passa depois em seguida por uma triagem com o enfermeiro. Aí o enfermeiro vai fazer perguntas mais objetivas e aí coletar os sinais vitais, né? E aí é nessa triagem que o paciente vai ser direcionado. Existe um tempo para se fazer essa triagem? Olha, o nosso tempo ele é bem baixo. O paciente, por exemplo, se ele chegar numa situação de urgência e emergência, ele vai ser atendido antes... É o vaga zero, ele passa direto. Exatamente, ele vai passar direto, ele não vai aguardar o atendimento prévio ali. Não, Agora, se, por exemplo, ele tem condições, ele vai abrir a ficha dele, né, vai passar a carteirinha do convênio, mostrar os documentos dele, que isso também é uma... Infelizmente também existem fraudes, existem problemas burocráticos. E tem a parte administrativa que tem que seguir. Infelizmente também tem que existir. E aí, questões de minutos, 5, 10 minutos, o paciente já está sendo triado para passar pelo atendimento médico. Até porque as equipes elas têm uma expertise, uma experiência em que de bater o olho elas já fazem aqui um raio-x daquele paciente, né? A gente costuma dizer que normalmente aquele paciente está mais quietinho, assim, no cantinho, no pronto-socorro, é aquele que a gente tem que ficar mais preocupado. É o que mais preocupa. Porque o que está agitado, bravo e tal, ele está... Não que isso é a regra, mas a gente já, mais de uma vez, a gente viu que aquele paciente está quietinho no cantinho, tem que prestar atenção nele. Contusões internas, você falou da pessoa que está ali, por exemplo, uma contusão abdominal, que não externamente ela não aparenta, não, a pessoa se olha... Tá, beleza, ali ele pode esperar. É aí que mora o perigo, por isso que tem que ter essa triagem feita pelos auxiliares e depois pelos enfermeiros, né? Alguns tipos de patologia, a nossa gestão está implantando novos protocolos, né, no pronto atendimento. Então, algumas patologias, assim, a gente já tem um gatilho já disparar para ser um atendimento imediato, né? Então, por exemplo, paciente que tem sintomas de infarto, de AVC, tem sinais de sepse, politraumatismo. Esses pacientes eles são naturalmente classificados já como fichas laranja e vermelha para serem atendidos mais rapidamente, né? Porque são situações que a gente não pode perder muito tempo e tem que ser rapidamente identificado. Então,
No pronto-socorro, a gente tem equipe durante o dia a gente tem neurologista em loco, então, por exemplo, um paciente tem sinal de AVC, ele já vai ser avaliado pelo neurologista, e daí já ser disparado todo o protocolo que tem que ser realizado. Mesma coisa no caso de um infarto. Ele tem sintomas de infarto, ele faz um eletro, já passa imediatamente por atendimento pela avaliação médica, também já para dar início ao protocolo, acionar a equipe de hemodinâmica para cateterismo, enfim. Nesses dois casos, tanto do AVC quanto do infarto, às vezes os sintomas eles não são tão explícitos. Às vezes a pessoa com AVC, eu já conversei com alguns e com alguns médicos também, olha, a pessoa chega com uma queixa de uma dormência no braço. Eu não sei se eu dormi em cima do braço, o que acontece? As pessoas são leigas, né? E acabam indo, às vezes, até por insistência de algum parente que percebe alguma coisa, são levadas. No caso do infarto também, às vezes a pessoa está eu estou com um incômodo no peito, mas não é aquela dor fulminante. E é nesse momento, nessa triagem, nesse atendimento especializado, em que você pode fazer a diferença, inclusive de deixar essa pessoa com sequelas ou não, Sim. nesses dois casos. Sim. Nos Estados Unidos é mais comum a população ser orientada quanto a isso, por exemplo, né? Então, por exemplo... Com campanhas educativas, massificando isso em meios de comunicação, por exemplo? Então nos Estados Unidos, por exemplo, eles massivamente explicam sinais e sintomas de infarto, sinais de AVC, né? Então tem uma escalinha de Cincinnati que crianças aprendem desde a escola. São sempre os mesmos sinais? Nessa do AVC, por exemplo, eles testam fala, posição do braço e o sorriso. Por exemplo, então, vamos aproveitar o nosso programa, vamos fazer essa orientação. A pessoa em casa tem algum parente ou também passa por essa situação. O que ela pode fazer para se ajudar? No caso do AVC, por exemplo. No caso do AVC, lá eles têm um sistema de saúde diferente, né? Então, por exemplo, quando eles acionam o 911. O 911. O telefonista ele já instrui quais são os seus sintomas. E aí ela fala, eu estou com perda de força no braço, a fala está diferente, ou estou com um lado paralisado. Ele já identifica, e aí os paramédicos, quando eles chegam, eles vêm no raio de ação que está, eles vão mais próximo. Eles não vão para o plano de saúde dele é esse, eles vão para aquele que está mais próximo, né? Aqui a gente tem uma cultura e um sistema diferente. Hoje o SAMU ele leva direto para os hospitais, então isso também tem uma diferença muito importante também. O SAMU já sabe, inclusive, onde vai levar determinado paciente com determinada patologia. Então isso também faz muita diferença também, né, nesses casos, porque tempo é vida, né? No caso do infarto, tempo é músculo. Então, doente que levou muito tempo para fazer um cateterismo, fazer uma angioplastia, para fazer a trombólise no caso do AVC, né? Quanto mais tempo, maior a escala, a perda, né? Para você ter uma ideia, no AVC são 4 horas e meia máximo para você usar a medicação que a gente usa, né? Passou disso não tem mais benefício, a sequela ela é definitiva. Permanente. Então, voltando, quais são as orientações? A pessoa, você estava falando, levantar os braços? Levantar o braço, né? Então, por exemplo, um dos braços pesa, então, ou o rosto, né? Pede para sorrir, tem um lado que não consegue sorrir, a fala alterada. São esses os sinais que... No caso do infarto? No caso do infarto é aquela dor no peito, a maioria dos pacientes descreve um peso no peito, né? É uma dor que, ele fala assim, é como se alguém estivesse sentando assim no peito. Forte, uma dor intensa. Intensa. De 0 a 10, todos os pacientes falam assim, é 12. E eu nunca senti isso na minha vida. Nunca senti isso na vida. Né? Então, às vezes pode ou não estar relacionado com esforço físico, da falta de ar. Essa dor pode correr para o braço esquerdo, mas também pode correr para o braço direito, né? Todo mundo acha que é só o braço esquerdo, mas não, pode irradiar para os dois braços. E região do pescoço e aqui mandíbula. Essa dor aqui, ele fecha, ele corre aqui para o braço também. Às vezes pode correr para as costas. Abdominal, dor abdominal? Existe uma condição chamada equivalente isquêmico. Então, tem algumas pessoas, principalmente diabéticos, idosos, que não são sintomas clássicos, mas podem sentir um desconforto na boca do estômago, um enjoo, uma náusea, dar uma sudorese diferente. Pode vomitar? Pode vomitar. Às vezes pela própria dor, né? A dor de ser tão intensa. É um reflexo.
Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico clínico geral Dr. Daniel Lustosa, que também é coordenador do pronto-socorro de convênios e particular da Santa Casa. Doutor Daniel, a gente estava falando no primeiro bloco a questão da importância do protocolo de Manchester, né, que classifica os casos de acordo com as cores, a importância de um pronto atendimento. E eu queria aproveitar esse nosso segundo bloco. Você falou no primeiro bloco a respeito da conversa do atendente do SAMU com a pessoa que está do outro lado e que eventualmente tem que passar algumas informações a respeito do estado da vítima, do paciente, melhor dizendo. A importância desse diálogo, né? Não é uma coisa banal, não está se fazendo ali nenhum tipo de teste para saber se é pegadinha, é uma necessidade, o atendente que está ali, que é uma pessoa preparada, conversar com a pessoa que está do outro lado da linha para pegar o máximo de informações para subsidiar a equipe que vai fazer o atendimento a essa pessoa, né? Em relação à medicação, em relação a tudo que essa pessoa está passando naquele momento. Sim, até para, assim, em algumas situações, em primeiro lugar, para ele triar. Então, aquela situação ali é uma situação que envolve você mandar uma equipe avançada, não? Ou seja, tem que tenha médico, enfermeiro, que tenha uma ambulância UTI, até que tipo de situação é aquela. Às vezes orientar o que está acontecendo, não? Então, por exemplo, a gente já cansou de ver aí na mídia casos, por exemplo, de bebê que broncoaspira, né, parte respiratória. Então, às vezes, aquele atendente ali pode orientar a respeito também do que a pessoa pode fazer naquele momento. Um posicionamento, se for uma criança, um bebê, né? Então, uma convulsão, olha, não segura, você nunca segura a língua de alguém que está convulsionando, vira... Importante, por favor, nunca segure, que tem aquela... Segura a língua, senão ele vai enrolar a língua. Você pode perder o dedo ali, né? Porque o paciente, ele entra num espasmo muscular e você pode perder o dedo ali, né? Numa mordida ali. Então, vira o corpo da pessoa de lado, vira a cabeça dele de lado para não aspirar. Né, como eu falei nesses casos das crianças, às vezes mesmo a medicação, você tem uma aspirina para você tomar aí na sua casa, toma 3 comprimidos de AS. Dá um pouquinho de sal, existe? Dá um pouquinho de sal. Né, então orientar às vezes aquela situação. É importante essa triagem que eles fazem, né, pelo telefone. E como eu falei, eles precisam também saber o que eles estão lidando até para poder auxiliar melhor, né, mandar a equipe adequada né, e até mais... Nessa entrevista, por exemplo, que é rápida, não é? Não vão ficar ali ad eterno. Eles perguntam se a pessoa tem algum histórico de doença cardiovascular, sim, se toma algum tipo de medicamento, se é alérgica a algum tipo de medicamento, porque, por exemplo, falamos do sal aqui, se a pessoa for hipertensa, o sal aí não entra não vai fazer muito nesse cardápio. Então, voltando, para não enrolar a língua, é virar a pessoa de lado que automaticamente a língua não vai enrolar, ela não vai se asfixiar. Não vai enrolar. E virar a cabeça de lado, justamente para ele não vomitar, não broncoaspirar aquilo ali. Então, se for, né, às vezes tem a liberação de esfíncter, né, então o paciente acaba mesmo vomitando, então se ele, né, na posição, né, de decúbito dorsal, né, de barriga para cima, ele pode sair, né, e voltar para o pulmão dele. De lado isso não vai acontecer. Vai haver aí a gravidade vai ajudar e vai jogar para o lado. Exatamente. E é importante segurar, não segura. Não segura. Deixa o paciente, porque às vezes as convulsões são autolimitadas, né? E afastar algum tipo de objeto até que a pessoa... Para não se machucar, sim. Também não tenha nenhum tipo de objeto contundente ali que possa causar um ferimento. E esperar, porque o SAMU chega rápido, sim, né? Ele exatamente. E com essas informações... Você ainda otimiza ainda mais esse tempo, né? Às vezes qual viatura está mais próxima, né? Aí o transporte desse paciente até o PS, até a porta aberta. Já existe lá no PS, você falou que tem neurologista, quais são as especialidades que o PS disponibiliza durante o plantão? Existe diferença entre manhã e noite, dia e noite? Como é que funciona esse trabalho lá dentro do PS? Hoje o pronto-socorro, nós contamos com 6 clínicos atendendo 24 horas por dia, né? Então, são 5 médicos atendendo o pronto atendimento e um médico, sempre um emergencista que fica responsável pela sala de emergência. Então isso é a equipe da clínica médica, né? A gente tem ainda os ortopedistas de plantão ali no mesmo local. Tem a equipe de ginecologia e obstetrícia também 24 horas. Nós temos a equipe de cirurgia geral 24 horas também em loco, né? Para qualquer situação que seja, eles vêm também atender no pronto-socorro. Dentro da Santa Casa nós temos uma unidade que é só para essas emergências também, que é o PPA. E as emergências, né, cirúrgicas.
Nós temos ainda as equipes de sobreaviso, então nós temos o otorrino de sobreaviso, nós temos a urologia de sobreaviso, né, que são aquelas situações que se houver necessidade, esses especialistas vão até o pronto-socorro para nos auxiliar. Então, eles ficam remotamente numa espécie de um plantão remoto. É isso, temos o otorrino também fica. Durante o dia, né, de segunda a segunda, temos a equipe de neurologia durante o dia, então fica um neurologista clínico na porta atendendo. Então, os casos de neurologia são atendidos diretamente pelo neurologista de plantão. E ainda tem toda a estrutura que a Santa Casa ainda... Eu acho que esse é o grande diferencial, inclusive, da Santa Casa, que é todo o respaldo que o hospital também dá ao pronto-socorro. Tá tudo ali, né? Tá tudo Exatamente, perto. porque a gente tem a UTI cardiológica com os cardiologistas de plantão, nós temos a UTI neurológica, você tem a estrutura do pronto-socorro hoje de exames laboratoriais, os exames de imagem, então você tem tomografia e ressonância 24 horas por dia, dentro, obviamente, daquilo que a gente ia falando, dos protocolos. Então, o paciente tem indicação de fazer uma tomografia, tem que fazer uma angiotomografia, uma ressonância. Tem os serviços ainda de endoscopia, também, que também fica remotamente nos casos em que há indicação, né, que normalmente são as hemorragias, né? E fora a estrutura de centro cirúrgico, de UTI, então o respaldo que o hospital dá ao pronto-socorro, não há... Essa infraestrutura é que faz a diferença. É totalmente diferente. Acho que só mesmo os grandes de São Paulo que dão um respaldo como a Santa Casa tem. Toda essa cobertura, esse amplo leque. A importância também de, nesse momento, que o tempo é crucial, o paciente não passar primeiro pela avaliação do clínico e o clínico achar que é uma coisa, já tem as especialidades ali e aí o tratamento já começa naquele momento, né? Você Sim. não tem o tempo perdido entre uma troca de, olha, não é caso para mim, chama o cardiologista, por exemplo. Já tem as equipes ali, claro, dentro dessas especialidades que vocês têm como mensurar estatisticamente quais são os casos para ter essas equipes lá fisicamente, e nos casos que não são tão frequentes você tem os profissionais remotamente. Sim. Então existem os chefes, né? Então a da cirurgia geral, que é o Dr. Guinês, que já esteve aqui, né? O Dr. Eloy da urologia, tem as equipes, né, de oftalmo, de otorrino, como eu falei, Dr. Maurício, né, que é o chefe da ortopedia. Então existe todo já um fluxograma, né, novo dentro da Santa Casa, que isso já é melhor direcionado, né? A maior parte ainda vai ser avaliado pelo clínico geral, né? Porque que foi a nossa conversa, inclusive, da outra vez, né? O clínico justamente é capaz, às vezes, de identificar melhor para onde direcionar, né? Tem a cirurgia vascular, aliás, até é uma das especialidades mais importantes que a gente tem, também, né, sobreaviso também para o pronto-socorro, né, é uma das especialidades fundamentais para o pronto-socorro. E aí, só para a gente terminar aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer essa pergunta. Isso aí tem uma estrutura separada para as crianças, o pediátrico é uma outra área, com a doutora Heloísa Ventura, com a doutora Nana Dib e com a Bruna Giacomelli. Então, o PS infantil é uma coisa e esse PS que você coordena é o PS adulto. É o adulto, E a gente ainda tem um outro serviço de emergência ainda, que são as emergências e as vagas zeros do município, né, que chega através de uma outra entrada, né, numa outra entrada do hospital, que são as chamadas vagas zero. Então, aquele infarto que está dentro do tempo de tratamento, aquele AVC que está dentro do tempo de tratamento, essas situações de instabilidade, o SAMU é orientado e já sabe ir direto para lá. Às vezes não passa nem pela UPA também, vai direto para lá. Doutor Daniel, muito boa sua presença. Eu espero que, com certeza, o nosso telespectador ficou um pouco mais orientado a respeito de como utilizar bem o serviço de urgência e emergência no PS, lá particular e de convênios da Santa Casa. Muito obrigado. Volte mais vezes, que é sempre bom ter você aqui para informar o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí para educar um pouquinho, né, para auxiliar aí a população, e estou à disposição aí que precisar. Muito obrigado. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.